Dando continuidade às nossas palestras do Instituto Hermógenes, Tiago Leão, O Caminho da Autorrealização. Gente, boa tarde. Namastê. Eu queria começar pedindo para a gente levantar um pouquinho, só para a gente sair um pouquinho da inércia. Então vamos fazer um exercício que a gente começa as aulas lá no Instituto, que a gente chama Sopro Rá, tá? Então a gente vai começar assim, eu vou tirar o microfone, mas dá para vocês verem. Relaxa, solta o corpo, solta o pescoço. Aí vira a palma da mão para frente e vai subindo e inspirando, buscando luz, energia, coisas boas. Segura um pouquinho e solta um grito mesmo, ó. Ha! Vamos fazer mais 2 vezes? Então a gente relaxa um pouquinho embaixo. Vira a palma da mão para frente. Inspira, buscando coisas boas. E quando soltar, solta o cansaço, o calor. Ha! Gente, pode gritar que não vai cair o ginásio não. Pode gritar mais alto. Vamos lá, mais uma vez. Inspira. Ha! E aí a gente vai levantando devagar, vai juntando os pés, colocando as mãos aqui na postura de prece, fecha os olhos, respira um pouquinho. Só respira fundo, aquela respiração completa, começando lá no abdômen, as costelas, o peito, trazendo um pouquinho a nossa consciência para o aqui e para o agora. Vamos tentar esquecer um pouquinho o que a gente ainda tem para fazer, o que a gente já fez, se concentrar na respiração. E vamos juntos, ainda de olhos fechados, inspirar e vibrar o mantra Om 3 vezes. Então vamos inspirar juntos. Devagarinho, a gente vai abrindo os olhos. Podemos sentar, por favor. E sentado mesmo, a gente vai fazer 3 respirações profundas. A gente vai inspirar bem profundo e vai soltar o ar pelo nariz, pela boca, fazendo. Então vamos inspirar junto. Vamos lá, todo mundo, mais uma vez, inspira. Mais uma. Então eu queria começar agradecendo o convite da professora Cláudia, do professor Didi, já estou íntimo, né? Didi. Do pessoal todo que está de voluntário aí trabalhando a beça. Pedro, Bruno, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, Ami, né? Juliana, todo mundo que está trabalhando, que está ajudando, Paula. Agradecer mesmo de coração o convite, tá? E eu queria dar uma boa notícia também. Esse aqui é meu irmão Rafael, professor Rafael. E em breve a gente vai estar começando um espaço do professor Hermógenes em São Paulo.
Acho que no meio do ano, provavelmente, a gente vai abrir uma salinha do professor Hermógenes em São Paulo, que o professor Rafael vai trabalhar, tá bom? Então vamos lá. Quem aqui conhece o professor Hermógenes? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? Mas tem gente que não conhece, né, ainda. Então, a gente vai ter uma falazinha, depois vai ter a professora Cláudia, depois vai ter o vídeo. E aí vai ter um pouco mais da história do professor. Mas é só para lembrar, assim, o professor foi uma das pessoas que começou o yoga no Brasil. Uma das, tá? Muita gente diz que ele é o pioneiro, ele começou, não. Como o professor mesmo Danilo falou, existiu o Shimada em São Paulo, existiam outros professores. Então ele foi um dos professores que começou esse estudo do yoga no Brasil, tá? E essa frase dele eu acho fantástica, né? Não faça yoga para ser melhor que os outros, faça para ser melhor para os outros, né? Porque isso começa o nosso bate-papo. É um bate-papo, tá, gente? Depois eu vou abrir para perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida e tal. A ideia da gente praticar o yoga é a gente se transformar, a gente se melhorar, se conhecer, para ser o melhor ser humano, para ser mais feliz, basicamente, tá? E a ideia da gente ser melhor que os outros já afasta essa possibilidade da gente ser mais feliz. Então, quanto mais yoga a gente caminhar, estudar, mais tranquilo a gente vai ter que estar e mais disponível para os outros a gente vai ter que estar também, tá? Então, começando, né? Que o professor, tudo que eu vou falar, gente, eu não vou ficar falando que é o professor, porque tudo que eu falo é do professor, tá? Não preciso ficar toda hora, mas tudo que é do livro do professor. Então, o professor ensina e a gente estuda junto. É assim que é a dinâmica, tá? Então, o autotreinamento integral, né? Uma nova medicina em busca da autoeducação, tendo por objetivo a culminação da perfeição do Pai. Então, eu não vou ler tudo também, mas o que o professor quer dizer, qual é a meta do yoga? A gente precisa saber aonde a gente quer chegar, né? Isso é bem óbvio. Se a gente vai para algum lugar, se a gente quer se dirigir para algum lugar, a gente tem que saber para onde a gente vai, né? Daqui a pouco eu vou para o aeroporto. Então, eu não sei, mas o rapaz que vai me ajudar, ele sabe qual é o caminho para o aeroporto. Não adianta eu querer ir para o aeroporto e ir para o outro lado, né? E na nossa vida, muitas vezes é assim. A gente quer um objetivo, a gente quer ser, por exemplo, ficar mais em paz, estar mais feliz, mas a gente caminha para um outro lado. A gente caminha para um lado de cada vez mais competição, mais estresse, mais briga. Então, a gente tem que ter um estilo de vida de yoga. Não adianta, o professor falava isso, eu faço yoga 2, 3 vezes por semana com o professor Tiago na academia. Não, ali você treina, você pratica os asanas, mas o yoga você faz o dia inteiro. O yoga se faz 24 horas por dia. Ali na academia é um treinamento, é um momento que a gente está ali praticando. Mas o mais legal é quando a gente sai do tapetinho, quando acaba a aula, como a gente se relaciona com o porteiro, com as pessoas na rua, com a família, né? Eu tenho muitos amigos assim no mundo do yoga, muitos professores, graças a Deus e graças ao professor conheci muita gente legal, né? E que às vezes dando aula, ou dando uma palestra, são pessoas fantásticas, mas quando você convive mais de perto, e aí numa palavra que você escuta ali, na própria família ou com amigos, a gente fica assim, poxa, mas onde que está o yoga aí, né? Onde que está a interesse? Acho que a grande virtude do professor Hermógenes, e isso eu posso dizer porque assim, eu convivi com ele mais de 15 anos, assim, quase que diariamente, era a coerência. Né? O que o yoga fala, coerência entre pensamento, palavra e ação. Isso é muito importante e muito difícil, né? A gente ter coerência em pensamentos, palavras e ações. Eu posso garantir para vocês que o professor era o que estava ali no livro. A vida dele era aquilo ali. O tempo todo. Não era uma palestra, não era uma aula, não era um personagem. Ele vivia. Não é fácil. A gente, né, tropeça como ser humano, todos nós estamos no mesmo barco. Tá? Hoje eu estou aqui, mas muitas vezes eu estou aí também. E eu também tenho os meus momentos de dificuldade, de prática e tal. Mas o que mostra que o professor com 60 anos de yoga, com muito tempo de prática, aquilo foi sedimentando mesmo. E é um caminho que a gente tem a seguir. É possível ser feliz, ser mais simples, nessa vida, nesse mundo maluco que a gente vive, nesse país. É possível você ter uma vida mais simples e mais feliz.
Depende do seu esforço, depende do seu treinamento, tá? Eita, fiz besteira. Então, o professor ali já com mais idade, né? E as pessoas sempre perguntavam para ele, o senhor ainda pratica com 93 anos? Aí é a resposta, né? Eu pratico 24 horas. Eu pratico agora falando com vocês, eu pratico querendo bem a vocês, né? E o professor sempre falava, será que o yoga é compatível com a vida moderna? Será que o yoga lá da Índia, lá dos Vedas, né, que a gente estuda tanto, é compatível com a nossa vida hoje, com a correria que a gente tem hoje? Eita, eu vou acertar ainda. E aí, olha só, olha que interessante essa colocação do professor, está no Autoperfeição com Hatha Yoga. Isso é final da década de 50, né, Rafa? Início da década de 60. 62, início da década de 60. Olha como é que ele fala do yoga em 60, em 1960. Infelizmente, hibernando na superficialidade, os normóticos, consumidores de modismo no Ocidente, estão desviando o yoga de seus santos e sábios objetivos, reduzindo a ginástica a serviço da egoesclerose. É lastimável. Vocês acham que de 1960 para cá melhorou ou piorou? Piorou? Eu também, infelizmente, eu vou concordar com você. Mas não sei se piorou também. Piorou e melhorou. Tem muita gente boa, né? Agora, realmente o yoga no Brasil e no Ocidente como um todo, e até na Índia existe umas coisas meio malucas. Olimpíada do yoga, existe essas coisas meio doidas lá. Não é só a gente que é maluco. Nos Estados Unidos, então, nem se fala. Aí vai de dog yoga, bumbum yoga, beer yoga. Já viram no Facebook? Existe beer yoga. Me falaram, nunca vi, que tem gun yoga. Yoga com arma. Yoga com cerveja. Aí realmente a gente está bem longe do que é o proposto pelo yoga, né? Isso é uma coisa bem legal. Quando o professor já estava bem idoso, eu tive num programa de televisão com ele e o repórter me pediu para fazer uma pergunta para ele, né? E eu perguntei assim, vô, depois desse tempo todo de yoga, o que o senhor quer resumir para a gente? Aí ele pensou, ele falou assim, que apesar de tanta prática, esse tal de Hermógenes ainda me dá muito trabalho. Isso é para a gente rir e para a gente chorar ao mesmo tempo. Que imagina, depois de 60 anos de yoga, de meditação, lá na frente, o ego ainda incomoda, ainda dá trabalho, é porque o caminho não é fácil, é um caminho estreito. E a gente vai ter sempre que lidar com ego, sempre lidar com ego, né? O professor, as pessoas gostavam muito de tratar ele com muito carinho, com muito respeito, e às vezes até um pouco de exagero, né? Não exagero, porque a pessoa não tem isso. Eu tive muitos eventos com o professor no Brasil e fora do Brasil. Muitas pessoas vinham chorando assim, para o professor. Professor, o seu livro, Yoga para Nervosos, salvou a minha vida. Eu estava prestes a cometer suicídio e aquele livro salvou a minha vida. Foi o que salvou a minha vida. E colocavam ele num patamar, né, de quase um santo, um guru e tal. E o professor não gostava disso. Ele falava, não, eu sou só um amigo que caminha mais tempo. Eu estou no yoga como vocês, aprendendo e tentando passar. Porque se a gente deixar, o ego cria um personagem. E esse personagem atrapalha a nossa caminhada. E o pior, é um ego espiritualizado. É um ego que usa japamala, é um ego que tem tatuagem de Shiva, é um ego com roupa de yoga, né? É o pior ego que tem. É a gente achar que a gente é melhor do que os outros porque a gente faz yoga e os outros não fazem yoga, né? E um termo, o professor gostava de criar alguns termos e escutar e adaptar. O egoesclerose, se eu não me engano, não foi ele que criou, foi um outro monge, mas ele usava. Egoesclerose, né, pelo nome dá para entender, né? Esclerose a gente sabe o que é, então é um enrijecimento do ego. O professor também ele era muito brincalhão, ele gostava de contar muita piada, né? Quem teve com ele aqui, amigo, conheceu também, sabe disso. E aí tem uma historinha que eu conto sobre a egoesclerose que é bem legal, né? Diz que estava no aeroporto, aquele caos assim, o avião atrasado, estava chovendo, tudo lotado, ninguém conseguia embarcar. E aí chegou um executivo lá, todo bonito, de terno, pasta e tal, chegou lá na frente do guichê
e começou a brigar com a moça. Falou, porque eu tenho que ir para São Paulo agora, porque eu tenho uma reunião, porque senão eu vou perder milhões, eu tenho que entrar no avião agora, você dá um jeito. E a moça toda simpática, você me desculpe, mas eu não posso passar você na frente, está todo mundo aqui, tem senhoras, tem crianças, você vai ter que esperar. Aí ele falou, de repente ele soltou aquela frase, né, que as pessoas gostam. Você sabe com quem você está falando? Só que a menina era muito esperta, ela pegou o microfone e falou assim, gente, por favor, alguém na fila pode identificar esse senhor que ele não sabe quem é. Aí acabou com o cara, né? Então o ego é isso, eu sou filho de fulano, eu sou isso, eu sou doutor, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou o cara, né? E eu posso passar por cima das outras pessoas. Então, muito cuidado com a egoesclerose, né? O professor alertava muito isso. A nossa mente, ela é muito esperta. Então, ela dá uma volta para te convencer de que você está certo quando você está errado. Ele chamava de racionalização. Você racionalizar uma situação para tentar provar uma coisa que está errado, mas você quer entender como certo. E a normose nos leva ao desestresse. Não está escrito errado, não. O professor, ele fazia uma separação. Isso é lógico, é uma literatura, né, mais lá da década de 60. Quando começou a aparecer o estresse e o desestresse, ele fazia uma diferença. Por quê? O estresse, ele é natural do nosso corpo. A gente precisa do estresse. Por exemplo, para atravessar uma rua que vem um carro, você tem que correr, disparar para você chegar do outro lado. É o estresse que faz isso. Se você está num lugar tipo Rio de Janeiro, que anda meio perigoso, você anda na rua meio que estressado, olhando assim, não vai parar no sinal de bobeira, né? Não vai ficar com o celular. Então, aquilo ali te protege de alguma maneira. Então, o estresse, ele não é bom nem ruim. Ele é fisiológico, a gente precisa do estresse. E aí o professor dizia que o desestresse é o distúrbio do estresse, é o estresse crônico. É você viver assim 24 horas por dia, como a população, me incluo nessa, do Rio de Janeiro. Mas é aquela história do leão, né? Imagina lá na época das cavernas, a gente saía para caçar, vinha um leão. Você não podia ficar pensando nem cantando mantra, você tinha que correr para tentar salvar. E aí você corria. O problema é quando a gente começa a criar os nossos leões. E a achar que tem um leão atrás de cada poste, de cada esquina, atrás da gente. E aí a gente vive correndo o dia inteiro, vive estressado o dia inteiro. Aí isso vai levar à doença. Isso já está mais do que comprovado, não preciso nem citar, né? Aqui muitos professores antes, Danilo, vários professores citaram essa relação do estresse com qualquer doença. Hoje até os médicos, eu faço um trabalho lá no Rio com pacientes oncológicos, de yoga terapia para pacientes oncológicos. Até os oncologistas, que os médicos acham, né? Os médicos mais... Eles já dizem que até 80% dos casos de câncer é devido a hábitos de vida. Impressionante esse dado, né? 80%. Muita gente fala da genética. A genética não é nem 7%. Então, 80% dos casos de câncer é devido a hábitos de vida. Se você fuma, se você bebe, se você é estressado, se você se alimenta mal, se você não pratica exercício, se você não controla o estresse. Então, e se 80% a gente pode fazer diferença. Se a gente mudar o nosso estilo de vida, se a gente mudar a nossa maneira, a gente pode evitar, né, até 80% dos casos de câncer. As doenças psicossomáticas são o mal da nossa época, né? As pessoas estão adoecendo muito mais por causa da mente. Se a gente for ver lá no fundo, a maioria das doenças tem um fundo emocional. Você teve um problema, você não lidou bem com aquilo, aquilo vai acumulando, chega uma hora que vai criando um problema, a sua imunidade baixa, e aí vem uma doença. Então, hoje, por exemplo, o mindfulness está em alta nos hospitais do mundo inteiro, porque eles já estão fazendo pesquisas mostrando que é mais eficiente do que um calmante. Se você botar lá no PubMed, botar mindfulness, você vai ver que existem pesquisas comprovando que a meditação é mais eficiente do que calmante. Então, os hospitais eles estão... Né, lá, agora o SUS, né, acreditou o yoga e outras terapias, como terapias
como é que eles chamam? Complementares, né? Oi? Integrativas, obrigado, era essa palavra. Então a gente volta para o ego. Olha que interessante que o professor coloca ali, né? O que no yoga vimos chamar de asmita, no Vedanta, que o Márcio e a Rô falaram, ahankara, o ego pessoal, o qual nos detém no oceano da dualidade. O Ser Supremo é também chamado Sat Ananda. Sat, existência, essência, ou verdade, ou realidade. Chit, consciência absoluta. E Ananda, a perfeita realidade. Em cada um de nós, o Atma é a centelha do eterno e infinito. Sat Ananda. Isso eu acho que é uma das coisas mais bonitas do yoga. É o yoga afirmar para a gente que a gente já é consciência, verdade e felicidade, plenitude. Então, o yoga, diferente de muitas filosofias e até outras, até religiões, ele não diz que a gente é um pecador ou que a gente não vale nada. Ele diz, não, você já é, em essência, a felicidade que você busca. Então, é muito mais uma questão da gente tirar o que a gente não é, da gente remover o que a gente não é, para o que é poder aparecer mais. Então, é um trabalho de limpeza mesmo. A gente limpando os nossos pensamentos, as nossas mentes, os nossos bloqueios, para a gente ter uma analogia nos Vedas, que é como se fosse uma lâmpada coberta de poeira. Então a luz está ali, só que a poeira, a lama, está tão densa que a gente não vê essa luz. E à medida que a gente vai praticando a meditação, o asana, e vai purificando nossa mente, o nosso corpo, os alimentos, tudo na nossa vida, a gente vai limpando. E aí, num estado de meditação mais profundo, ou num relaxamento mais profundo, essa natureza de felicidade, ela aparece. Então, isso é muito legal porque elimina um pouco aquela questão de que a gente tem que estar sempre buscando. Eu tenho que ir na Índia para eu me sentir feliz. Eu tenho que fazer todos os cursos de todos os professores para eu me iluminar. Eu tenho que comprar todos os livros de yoga para poder ter algum benefício. Não, é muito mais uma questão de deixar ir, de afastar o que não é, de tirar o que não é. E aí o que é, já está. A gente não tem esse trabalho de acumular tanta coisa. Então, outra fala do professor sobre arrancar, sobre o ego, né? Que é a parte principal que a gente tem que entender e lidar, né? Todo mundo consegue ler daí, né? Não preciso estar lendo tudo. Se tiver alguma dúvida. Então, arrancar é o fulano de tal, o que eu acho que eu sou. Como é que o pessoal fala? Acho que em São Paulo, a última bolacha do pacote. Lá no Rebiscoito. E lá também é namastê. Então, aqui o professor... E aí, teve uma pergunta para o Andrés que eu achei legal, a questão do asana, né? Não é tirar a importância do asana. O asana é muito importante, tá? O professor fazia asanas difíceis, ele praticou, ele se dedicou. Eu faço, tento fazer também. Mas é não supervalorizar o asana, é diferente. Há uma diferença aí. Não é que a gente possa fazer yoga sem fazer asana. Então não é yoga. Tem asana. Quer dizer, pelo menos o Hatha Yoga, né? Vamos esclarecer. Tem que ter o asana. Mas o asana não é o principal. O asana é um instrumento. Então eu conheço professores que se dedicaram a 6, 7 horas de asanas por dia para chegar a uma performance absurda. E agora voltaram e falaram assim, mas aquilo que eu estava fazendo não era yoga. Onde que eu estava com a minha cabeça? Meu pé estava na minha cabeça, mas onde estava a minha cabeça? Porque assim, o professor também tinha uma brincadeira que eu achava um barato. Ele falava assim, se contorcionismo fosse sinal de iluminação, os chineses de circo era tudo iluminado. Aquele chinesinho do circo, né? Porque eles se dobram todo, vai lá, entra dentro de uma caixinha pequenininha, não é verdade? Poxa, ginástica olímpica, nado sincronizado, patins, essas meninas têm muito mais flexibilidade que a gente. Muito mais. Porque treinam horas e horas para ter aquela flexibilidade. Quer dizer que elas façam yoga? Pode ser que até alguma faça, mas a maioria não. Ela está lidando só com o corpo. Então, a questão do asana não é não fazer o asana, é não achar que o asana é tudo. É não parar no asana.
né? Como a gente vê muita gente que ensina yoga só ensina postura. Não fala sobre yamas e niyamas, não fala sobre Yoga Sutra, não fala sobre Bhagavad Gita. Não, minha professora nunca falou isso, nunca ouvi falar isso. Eu vou lá, ela fala um nome esquisito, eu faço lá e vou embora. Né? A maioria ainda dos espaços, a maioria não sei, isso é um chute, mas muita gente trabalha o yoga como uma ginástica esquisita. Você vai lá, faz uma ginástica esquisita, né? E faz efeito, para o corpo faz efeito. Mas o professor dizia que é a mesma coisa que você comer a casca da banana e jogar a banana fora. Você fazer o yoga só para fazer asana é um desperdício total. Então, aquilo que a gente está falando, né? Vida moderna em yoga, correria, né? Na vida moderna, competição, distrações. O yoga leva a gente para o equilíbrio, concentração, serenidade. Então, acho que na vida moderna, não é que o yoga cabe ou não, o yoga é essencial. É praticamente impossível a gente conseguir levar uma vida saudável sem uma prática que consiga te acalmar, consiga te trazer para o eixo. Né? Então, muita gente trabalha hoje em dia 12, 14 horas por dia. Né? E aí o que sobra? Tem que dividir para a família, para comer, para se deslocar, para dormir, para ter lazer. Aí realmente fica um jogo muito desequilibrado. Né? O professor cita as escrituras que a gente deveria ter tempo para a gente, para o nosso trabalho, para a produção, dedicar um tempo a Deus, alguma forma de meditação, oração, yoga, dedicar um tempo ao próximo e dedicar um tempo ao seu descanso. Então, o nosso dia deveria ser dividido. Nas escrituras, eles falam em 4 tempos iguais. Você imagina, 6 horas para trabalhar, 6 horas para fazer as orações, yoga, meditação, 6 horas para um trabalho voluntário, karma yoga, e 6 horas para descansar. É lógico que para a nossa realidade hoje isso não é possível. Mas a gente deveria trabalhar esses 4 aspectos no nosso dia. Né? Senão a gente fica muito focado só no nosso umbigo, nos nossos problemas. Então o professor fala, né, que as pessoas falam muito de eficácia, eficiência. A verdadeira eficácia e produtividade não estão fora, né, nas pressões, mas estão única e exclusivamente dentro do eu interior. Então a gente só vai conseguir fazer uma coisa direito se a gente está presente. Né, o mindfulness, a atenção plena. Se a gente está ali. Essa coisa que a gente pensa hoje em dia, que a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, é balela. Já está provado cientificamente que não faz. O nosso cérebro não funciona assim. Pode ser muito próximo, de 1/100º de segundo, de um segundo para o outro, você muda. Mas você, no mesmo momento, você não faz 2 coisas. E a gente procura fazer 20 coisas. E aí nada acaba dando certo. Né? Então, o mindfulness, a atenção plena, o yoga, é para a gente assentar aqui e agora, poder fazer uma coisa de cada vez. Por isso, os budistas são muito bons nisso. Né? Então, a monja falou muito do zazen. Né? Vocês já participaram, já viram aquela cerimônia do chá, né, que os budistas têm? É lindo, porque pega uma coisa que é tomar um chá e traz uma presença de espírito ali, que é uma meditação, na verdade. É você sentar, preparar, arrumar, bota lá, respira, aí vem, espera o chá esfriar. Então, era para a gente estar sempre assim. Não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo. Às vezes você vai para um lugar, você está muito corrido, aí você pega o carro, aí você vai. Você chega lá, você não lembra nem o caminho que você fez. Você não lembra nem direito. Cara, como é que eu cheguei aqui? Parece que o carro foi sozinho. Não lembro se estava engarrafado, se não estava, se... Não acontece com vocês? Se acordar, sair correndo do trabalho, chegar no trabalho, tipo, o que eu vim fazer aqui? Né? Que roupa é essa? Não dá uma sensação, às vezes, que a gente está levando a vida fora do nosso corpo, a maior parte do tempo? E tá, né? A gente, às vezes, está num lugar e a nossa mente está em outro. Então, quis botar uma frase do Iyengar, que também acho bem legal. Um grande professor. O Iyengar tem uma coisa legal,
eu gosto também de estudar e ler. Tem muita gente que acha que ele era muito duro, né? Tem essa imagem. Eu li no livro dele, acho que foi a Árvore da Vida, não sei qual foi, que ele contava que foi um personagem que ele criou para dar aula, porque ele era casado e recém-casado. E ele dava aula para mulheres. Na Índia isso já era complicado, dar aula, um homem dando aula para mulheres. E aí que ele queria manter um distanciamento, né, para ser uma coisa segura para ele, para a aluna e para a esposa dele. E aí ele criou, mas dizem que ele era extremamente devocional nas práticas dele, de puja, de asana. Então, eu acho interessante, né? A gente tem uma visão, às vezes, muito pequena do todo. Né? A gente costuma pegar um pedacinho e falar, não, a Iyengar era assim. Mas, de repente, por dentro, não era. Né? Também outras pessoas falam muito baixinho, muito suave, são muito bonitinhos e tal, muito zen. Aí chega, derrama ali um café e solta logo um palavrão. Às vezes vem na mente, né? Mas a gente segura na língua. Mas tem gente que às vezes tropeça. Porque não é fácil. Essa também é uma definição do Yoga da Gita, né? A perfeição na ação. Então não é mover-se muito, mas mover-se bem. Eu tenho a sensação que às vezes a gente fica, eu também, que nem uma barata tonta, né? Vai para um lado, para o outro, tenta resolver, vai, não sei o quê, faz a opção de coisa, mas não está inteiro, não está resolvendo mesmo. É melhor sentar, meditar, respirar e depois tentar resolver o que você precisa resolver. Porque senão a sensação de estar correndo para um lado e para o outro, parece que é... Isso acontece muito hoje em dia com os celulares, né? É óbvio que a internet tem coisas maravilhosas, isso ninguém discute. Mas o mal que ela está fazendo para as pessoas também é muito grande. As pessoas estão literalmente viciadas em smartphone, em tablets. Né? Você anda no centro do Rio de Janeiro, é uma opção de zumbi. As pessoas atravessam a rua mandando WhatsApp. As pessoas dirigem mandando WhatsApp. Né? Estava até comentando hoje no almoço, no aeroporto, estava ali lendo um livro do Thich Nhat Hanh, que eu estou lendo, aí eu olhei em volta, assim, não tinha uma pessoa com o livro na mão, mas tinha umas 30 com o celular. E aí ninguém olha para ninguém vê ninguém, e a gente fica ali horas. Aí a gente tem a desculpa, não, mas eu estou resolvendo uma coisa importante. Será? 70%, sei lá quantos por cento, muitos por cento, a gente está fazendo besteira ali. Não é verdade? Vamos assumir. Eu também. Né? Tá ali mandando WhatsApp, fofoquinha no Facebook, curtindo. Né? E eu fico assim, muito preocupado com as crianças. Né? Eu tenho um filho de 8 anos. É uma briga. A gente estipulou lá em casa 2 horas por dia de eletrônico. Televisão, tablet, celular, o que você quiser, 2 horas. Mas para tirar é uma luta. Diariamente. Porque os joguinhos são muito bem feitos, né? Eu até brinco, imagina, um garoto que vai jogar bola, digamos que ele não jogue bola muito bem, aí ele vai para o videogame, ele é o Neymar, ele é o Messi, aí ele vai jogar bola na rua, tadinho, ele é o Pereba, ele é o ruinzão, aí ele não vai querer jogar, ele vai querer ficar no videogame, né? E aí a realidade virtual vai se tornando mais interessante do que a vida real. Então, hoje, todo mundo já deve saber, existem clínicas de desintoxicação para smartphone. Pessoas que se internam para ficar longe do celular. Isso é muito sério, gente. A gente tem que refletir, ainda mais a gente, né, do meio do yoga, que tem muito, acredito, tem professores aqui, alunos. A gente tem que ir se disciplinando também, para a gente poder... O professor tinha um pensamento que eu não vou lembrar exatamente, mas era assim, às vezes o que te distrai, te destrói. Então, às vezes a gente pensa assim, eu vou me distrair, vou ver televisão. Pelo amor de Deus, né? O conteúdo da nossa televisão, tirando raras exceções, é só porcaria, né? E aí, em vez da gente estar praticando, meditando, ajudando alguém, a gente está vendo novela. Então, às vezes a gente, não tenho tempo, mas é uma questão da gente colocar algumas prioridades na nossa vida, né? Uma dica assim, que eu dou para vocês, que eu fiz ano passado, tem até um professor, não sei se ele está aqui agora,
o curso do Vipassana, de meditação. Quem aqui já fez Vipassana? Já tem uma galera. Então, é um curso, eu fiz ano passado também, amei, assim. Você fica 10 dias em silêncio, sem celular, sem livro, sem foto, sem telefonema, sem nada, meditando às vezes não, todos os dias, 10 horas por dia, em períodos mais ou menos de 1 hora, no máximo 1 hora e meia. Mas eu vou falar para vocês, ou você surta, porque tem alguns que surtam, ou é transformador. Assim, você ficar 10 dias sem pronunciar uma palavra, sem ter nenhum estímulo e lidando com você mesmo. Eu não aconselho a todo mundo, porque assim, uma pessoa que chega lá e cai de paraquedas, nunca meditou, não tem talvez seja uma coisa muito dura. Mas para quem já tem algum caminho, que já pratica alguma meditação, que quer se aprofundar, acho que todo mundo que fez tem essas experiências, aparecem coisas do nosso inconsciente lá dos vassanas, né, dos sanskaras, que são as nossas tendências passadas, que você nem sabia mais que tinha, mas que aparece ali na meditação e você tem que lidar com aquilo ali. Então, quem nunca fez o Vipassana, eles são muito sérios, assim, lá no Rio, Miguel Pereira, acho que aqui em São Paulo já tem também, né? Já tem um lugar certificado e tal. E Miguel Pereira lá no Rio também é muito bonito. Então dá uma pesquisada. É por doação, não é caro. A pessoa doa o quanto quiser. E a gente chega num ponto que o professor falava muito, Viveka e Vairagya, né? Discernimento, gente. É isso que a gente precisa, né? Tem aquela historinha, não sei se eu botei nos slides, né? Que dentro da gente, a gente tem o lobo mau e o lobo bom. E eles estão sempre brigando. E qual lobo que vai vencer? O que a gente alimentar. O que a gente der comida. Né? A gente tem as tendências difíceis, complicadas e tal. E a gente tem as nossas boas. E qual lado vai vencer? Sempre o que a gente alimentar. O que a gente der força. Então, a gente está sempre com discernimento, fazendo escolhas. O tempo todo na nossa vida são escolhas. E se a gente para nessas escolhas e respira, e reflete, e medita, a gente sabe o caminho certo. A gente pode até escolher o errado. A gente sabe o certo. Né? A pessoa está de dieta e tal, aí ela vai comer. Né? Aí tem lá a salada e tem a lasanha. Ela está lá no esforço da dieta. Aí ela pode escolher a lasanha, mas ela sabe que o que ela deveria era salada. Né? Isso em tudo. O nosso guru interno, a nossa consciência, ela sabe o que é certo e o que é errado. A gente pode optar pelo que não está certo. Mas não falar, não sabia. Não, a gente tem discernimento, a gente pode escolher. Aquela história, né? Não temos tempo ou a gente não quer se aprofundar. Então, Atma Vichara. Atma é essa centelha. Vichara é investigação. A gente está sempre se perguntando. Né? Vocês já ouviram falar também do Ramana Maharishi, um sábio da Índia. A prática deles era só quem sou eu. Ele meditava durante horas, dias, quem sou eu. Eu não sou meu corpo, eu não sou meus pensamentos, eu não sou minhas emoções. Quem sou eu? O que fica? Né? O que está além disso tudo? Eu também não sei. Também estou pesquisando. Mas dizem, né, os mestres, que a nossa consciência está além dos pensamentos, além da mente. Que o Atma, a consciência, aquele ser lá, Satitananda, está iluminando. Então, quando eu falo meus pensamentos, minha mente, já é uma prova de que eu não sou o pensamento, eu não sou a mente. Senão eu poderia dizer eu pensamento, eu mente. A minha mente. Quem é o dono dessa mente? O meu pensamento. Quem é o dono desse pensamento? É essas perguntas que o yoga quer te levar. É essas perguntas que são essenciais para a nossa vida. Tá? Aí o professor falando sobre isso. Então isso é muito bonito, gente. A gente já é a felicidade. Não é esperar a felicidade, né?
Eu brinco que tem aquela imagem, sabe aqueles desenhos animados que botam um coelhinho, aí botam um negocinho, um burrinho às vezes, com uma varinha e uma cenoura na frente. Aí o burrinho vai ficar andando a vida inteira atrás da cenoura, né? É a gente com a felicidade, né? Ah, não. Quando eu começar a praticar yoga mais a sério, aí eu vou ser feliz. Quando eu conseguir meditar, aí eu vou ser feliz. Quando eu casar, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver um filho, aí eu vou ser feliz. Quando meu filho entrar na faculdade, aí que eu vou ser feliz. Quando meu filho me der um neto, aí quando você vê, você já foi e não foi feliz, né? Então, a felicidade, o reino de Deus, é aqui e agora. É nesse caos que está aí. É nessa bagunça que está aí. Não é amanhã. O que o yoga fala é que a gente tem que ser feliz hoje. Com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com o país maluco que a gente vive, com a violência. Mas é possível a gente ser feliz hoje. Isso é muito bonito. Não é ficar amanhã. Tem um outro pensamento, que agora eu não lembro de quem é, que fala assim: as horas demoram a passar, mas os anos passam voando. Não tem essa sensação? Às vezes você está no trabalho, né? Aí para dar a hora de ir embora demora, né? Ou então você vai encontrar com alguém, demora. Aí quando você vai ver, 10 anos da sua vida passaram voando. Eu sempre, né, no outro dia fui pai, meu filho está com 8 anos. Muito rápido. Todo mundo fala isso, né? Poxa, meus filhos cresceram tão rápidos, mas acho que a gente só vê quando é o nosso filho, né? E é muito rápido. Já está um rapazinho, já. Né? Já não quer que eu leve na porta da escola, não dê beijo na frente dos amigos. Não, papai, me deixa aqui que eu vou andando. Aí, não, vou te dar beijo, não quero beijo. Né? 8 anos, imagina a fera. O vovô, o professor, chamava ele de patrãozinho, o João, meu filho. Porque quando o João nasceu, eu trabalhava muito para o professor, então todo dia eu ia lá, a gente viajava e tal. E aí quando o João nasceu, poxa, eu fiquei apaixonado, né? Aí ficava mais tempo em casa, com o João e tal. Aí ele ligava e falava assim: aí, o patrão vai deixar você trabalhar hoje? Aí ele só chamava de patrão. Mas o professor falava assim: nossa, quando eu vi eu tinha 90 anos. Não acredito. Ele falava isso, né, Rafa? Quando eu percebi, eu tinha 90 anos. E é assim, gente. Vocês não sentem que é assim? Eu não tenho 90 anos. Estou meio acabadinho, mas tenho 40. Mas 40 anos para mim já é muito. Eu penso assim, cara... E a gente fica com a cabeça, né? Pensando que a gente é mais jovem e tal. Eu sou muito desligado. Aí no outro dia me perguntaram: quantos anos você tem? Aí eu... sei lá, eu falei 30 e pouco. Aí minha esposa falou: o quê? Tinha acabado de fazer 40. Mas é assim, é porque você não se sente com a idade que você tem, né? A sua consciência, né? Eu brinco com ela, falo assim: pô, parece que tem 20 anos, né? Não tem uma energia assim boa de você se sentir mais novo, mas não é a realidade, né? Então, a vida passa muito rápido. Então, o tempo é muito importante. O tempo que a gente desperdiça é muito importante, né? A gente não deve desperdiçar tanto, porque uma coisa que o dinheiro não vai comprar é o tempo. Então, se a gente não usar o tempo de maneira que a gente possa praticar mais, se conhecer, ir se transformando, se tornar uma pessoa melhor e mais feliz, porque basicamente o que todo ser humano quer é evitar o sofrimento e ser feliz. No outro dia eu tive uma aula que eu gostei muito, um professor que falou isso para mim, e ele falou assim: até o traficante lá do Rio de Janeiro, que mata as pessoas, se você perguntar para ele, o que ele quer é evitar o sofrimento e ser feliz. O pior cara que a gente possa imaginar, ele tem mãe, ele tem filho. E eu garanto que ele ama o filho dele. Eu garanto que a mãe dele ama ele. Garanto não, mas na maioria dos casos. E por mais que ele esteja totalmente errado, totalmente fora de um contexto, totalmente monstruoso talvez, o que ele quer é evitar o sofrimento e ser feliz. Isso é a base do ser humano. E isso torna a gente, não é que a gente entenda tudo, mas a gente começa a ver que muita gente está no caminho errado por ignorância. E não porque é mal de natureza, e não porque é um monstro. É porque está totalmente errado do caminho. Mas a essência dessa pessoa é a mesma essência nossa.
O Atma nessa pessoa, a luz dessa pessoa, é a mesma luz que está na gente. Ela só fez as escolhas erradas, ela está indo para um caminho errado. Tá? Então isso é muito importante. O que a gente quer é evitar o sofrimento e ser feliz. E aí, Viveka anda com Vairagya, né? São as duas asas. Se a gente tem discernimento, a gente procura o desapego. Por que o desapego? Porque a gente se apegar às coisas é saber que vai sofrer, porque as coisas estão sempre mudando. Né? O Buda falava muito do desapego. Né? O que ele dizia é que a gente começa numa sensação e a gente já se apega, a gente rotula. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Apego e aversão. Então eu me apego a tudo que eu gosto e eu tenho aversão a tudo que eu não gosto. Então a gente não deve ser tão reativo, porque as coisas mudam. Hoje está um sol, um calor, amanhã está chovendo e está frio. Aí hoje a gente vai reclamar do calor e amanhã a gente vai reclamar do frio e da chuva. E depois vai reclamar, e a vida vai assim. Só que a natureza, como tudo, nada é permanente, está tudo mudando o tempo todo. Então a gente se apegar a alguém, se apegar a alguma coisa, se apegar a uma instituição, é a gente saber que em um momento a gente vai ter uma desilusão. Em algum momento a gente vai sofrer. Então eu trouxe para compartilhar com vocês um pouquinho da vida do professor, assim, em termos de sadhana, né? Porque o sadhana, a disciplina, a gente ter uma rotina, é o que vai fazer diferença na nossa vida do yoga, tá? Quando a gente começa a estudar o yoga, a gente tem que criar um sadhana. Não precisa ser um sadhana dificílimo, né? De muitas horas de meditação, muitas horas de asana, muitas horas. Não. Shivananda é um professor que eu gosto muito, da Índia. Ele falava que era yoga do pouco. Um pouco de asana, um pouco de meditação, um pouco de serviço ao próximo, um pouco de cantar mantra. Se você fizer um pouco de cada, você já vai preencher muita coisa. Mas a gente não pode se dedicar só ao asana e esquecer o resto. Então o professor, ele vivia isso. Era isso que era a prática dele, né? Silêncio, não violência, o serviço seva, né? O karma yoga, pranayama, caminhada, exercício físico. Porque o hatha yoga, como uma linha, ele é realmente um exercício que a gente deve fazer suave, tranquilo. Estou falando do hatha yoga, tá, gente? Não estou falando do yoga como um todo. Mas então, é bom que a gente tenha uma prática de algum exercício, como uma caminhada, ou uma natação, ou uma bicicleta, que mexa mais com o cardiovascular também, para complementar. Tá? É como o professor, acho que foi o Danilo que falou, não é juntar uma coisa com a outra. Não é você fazer bicicleta fazendo pose de yoga. Não vai dar certo. Você faz o yoga e você faz o exercício físico. Tá? E aí pode ser o que for melhor para você. Eu gosto de dançar, então eu gosto de surfar, então eu vou surfar. Então, pranayama, asanas, posturas, né? Meditação, alimentação. Aí está um ponto meio polêmico, né? A questão do vegetarianismo. Não vou entrar nessa questão. Mas o professor tinha uma frase que é engraçada, que ele falava assim: quando eu me tornei vegetariano, eu passei a poupar 2 animais. Só vou falar isso. Então aí cada um pensa. Relaxamento, shavasana, atitude mental, isso é importantíssimo. Otimismo, retidão. Acho que às vezes a gente pensa assim, o Brasil está todo errado porque não tem educação. Às vezes a gente tem educação, mas na educação falta passar valores, falta passar ética, falta passar o caráter. Né? Essa frase é do Sai Baba, eu acho muito bonita. Ele fala assim: o errado é errado mesmo que todo mundo faça. E o certo é certo mesmo que ninguém faça. Isso é uma coisa que não está na moda, né? Mas é isso que a gente tem que seguir. Né? Se eu sei que é errado, eu não vou fazer. Todo mundo faz, você é bobão. Eu sou bobão. Porque senão é muito fácil. Todo mundo aqui no Brasil é assim, ninguém faz. E aí depois reclama. Os políticos são corruptos, os políticos que estão roubando. Né? Mas e na nossa vida? E na nossa vida diária, na nossa família? Será que a gente não está se permitindo também alguns deslizes ali?
de retidão dentro das nossas coisas, é muito fácil a gente julgar, né? Mas a gente refletir, o yoga tenta trazer a verdade, né? Satya para a nossa vida, falar a verdade o tempo todo. É lógico, de forma amorosa. Você não vai sair dizendo, né? Uma imagem, né? A noiva está lá na porta da igreja, você é amiga dela, você chega, aí você não gostou do vestido. Aí você chega perto dela e fala, e aí, amiga, gostou do meu vestido? Não, teu vestido está horroroso. Pô, você não vai fazer isso, né? Então o Satya é de forma amorosa, na hora certa, né? Não é você pegar a verdade e sair dando verdade na cara dos outros, né? Porque aí não vai dar certo, aí é violência, aí é rimsa. Então a gente tem que saber como falar. Risoterapia. Isso o professor era um mestre, ele adorava, depois eu vou contar uma piadinha para encerrar. Ele adorava contar piada, né? E na Masmarana, oração, japa, repetição dos nomes de Deus, o nome que você quiser, a oração que você quiser, todos os nomes levam ao mesmo caminho. Se você é evangélico, ótimo, Jesus, se você, o que for, se é do candomblé, oxalá, pode ser o nome que for. O yoga é para todos, o yoga não é para quem é hindu, o yoga não é para indiano, o yoga é para a humanidade. Tá? Eu acho que uma das grandes virtudes do professor foi trazer esse conhecimento dos Vedas, da Índia, para uma linguagem do português, para uma linguagem do brasileiro, para trazer livros que as pessoas entendessem, né? O professor estudou sânscrito, o professor foi muitas vezes à Índia, ele poderia ficar citando o Yoga Sutra ou o Bhagavad Gita em sânscrito, ele poderia fazer isso, mas ele não achava que isso não era uma comunicação. Não adianta eu falar, porque eu sei, eu vou começar a citar aqui as escrituras, mas se eu não estou me comunicando, se eu não estou ajudando, não está adiantando, né? Então, não sei como é que está o tempo. Alguém tem... Cadê a... tem quanto tempo? 12 minutos. Então, eu vou contar uma piada, aí depois eu vou abrir para perguntas. Aí, acho que ela já falou, né? A gente teve uma pequena mudança no horário do filme, tá? Então eu vou terminar, depois a professora Cláudia vai falar, e depois a gente vai passar, não é o documentário inteiro, são 40 minutos do documentário do professor, porque o documentário é 1h40, aí não daria tempo de passar todo, mas a gente fez uma seleção bem legal. Depois, quem quiser, tem poucos DVDs aí, muito poucos, mas tem, por exemplo, no NetNow, tem como ver no YouTube, não está ainda disponível de graça, mas acho que você pode alugar, então tem outros lugares para quem quiser ver o documentário completo, tá? Então, o professor sempre contava uma piada, então, em homenagem a ele, eu vou contar uma piada. Diz que Jesus estava com os discípulos. Desculpa a brincadeira de brincar com Jesus, mas eu acredito que a gente tem que ser bem próximo assim, dos mestres, né? E ter essa liberdade de poder brincar. Então, diz que Jesus estava com os discípulos andando lá, pregando no deserto. E aí ele virou para o Pedro, né? Diz que o Pedro era fortinho, assim, gordinho, que nem eu, assim, com milão. Aí Jesus virou para ele e falou assim, vai lá naquela padaria e compra 2 frangos de padaria. Entre aspas, eu acho que Jesus era vegetariano, mas é outra polêmica. Compra 2 frangos de padaria que a gente vai dividir entre os discípulos. Aí Pedro foi naquele calor, tipo um sol de hoje, assim, andando, chegou lá na padaria, pegou 2 frangos e tal, o cara embrulhou, aí o Pedro foi voltando aquele cheiro do frango, né, para quem gosta. Aí o Pedro virou e falou assim, eu vou abrir aqui, vou pegar uma coxinha de cada um e ninguém vai perceber nada. Aí abriu, comeu, aí foi levar para Jesus, né? Aí levou para Jesus, embrulhou tudo, botou lá o durex no lugar e tal, entregou para Jesus. Aí Jesus abriu o frango para dividir com todo mundo. Aí virou e falou assim, tem alguma coisa errada aqui. Eu já conheci o Pedro, né? Chama o Pedro. Aí o Pedro já veio todo cabisbaixo. Aí Jesus, Pedro, tu não está achando que está errado isso aqui, não? Tem alguma coisa errada com esses frangos. Aí o Pedro, esperto, né? Falou, não, mestre, aqui nessa região, as galinhas, elas só têm uma patinha. Olha lá, aí as galinhas estavam dormindo
Diz que galinha quando dorme, né, quem já foi na roça, recolhe uma e fica equilibrada, né? E aí, olha lá, ela só tem uma coxinha mesmo aqui. Aí Jesus olhou para um lado, olhou para o outro. Aí fez... Aí as galinhas... Pó, 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 pó. Aí ele olhou para o Pedro e o Pedro... Mais um milagrinho, hein? Então, gente, o professor, e eu acredito nisso, a gente faz yoga para ser feliz, para a gente rir. Essa coisa da gente ser muito sério, muito sisudo para ser espiritual, eu acho que não está com nada. Tá? Tem que fazer cara de sério, ficar em silêncio. A gente tem que rir, a gente tem que ser feliz. Eu, particularmente, acho que Deus é amor, é felicidade, é luz, é brincadeira, né? Uma coisa que incomodava o professor, hoje em dia já tem, mas antigamente só existia quadro de Jesus sofrendo na cruz, ou com aquela cara de dor. Não existia imagem de Jesus sorrindo, né? E o professor ficava incomodado, falando, não é possível. Ele devia brincar com as criancinhas, contar piada, né? Não é possível que Jesus era triste. Então é como a gente tem que ser feliz, a gente tem que rir, a gente tem que dizer eu te amo, né? Tem que abraçar as pessoas. Essa coisa de não faço yoga, não posso ter muito contato. Uma besteirada. A gente tem que ter mais contato, a gente tem que ter mais interação, olho no olho, amor. É isso que o yoga leva. Esse é o caminho do yoga, para a gente ser mais feliz. Ponto. É só isso. Tá? Gente, então eu queria agradecer. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, se não for muito difícil. Eu vou contar só mais uma historinha, que tem tempo. Tem um tempinho. Eu ia contar essa no início, eu esqueço as coisas. Aí, disse que tinha um palestrante muito famoso, que dava palestras no mundo todo. E tinha um motorista do palestrante. E aí chegou num país lá, o palestrante estava totalmente afônico, sem voz. Só que lá o pessoal só conhecia o nome dele, não sabia quem ele era e tal. Aí o motorista virou para o palestrante e falou assim, olha, fica tranquilo, eu já vi essa tua palestra várias vezes, eu já decorei. Eu dou a palestra no seu lugar. O senhor fica lá atrás descansando, eu dou a palestra. Aí o motorista deu uma palestra brilhante, falou tudo direitinho, bonitão. Aí quando chegou no final, alguém tem uma dúvida? Sempre tem uma dúvida difícil, né? Levantaram a mão, aí fizeram aquela pergunta difícil. Aí o motorista ficou pensando. Aí falou assim, meu amigo, essa tua pergunta é tão fácil que eu vou pedir meu motorista que está lá atrás para responder. Eu começo com essa história porque eu era o motorista do professor. Eu que levava. Aí de tanto escutar, mas se a pergunta for difícil, a gente manda lá para cima. Faz um upload aí ele responde. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, por favor. Muito agora, de poucos anos para cá, mindfulness, e você citou aí várias vezes. Você considera a prática do yoga bem feita, uma aula de yoga, você considera uma prática de mindfulness? Então, pergunta muito boa. É uma prática de mindfulness, se você pensar o mindfulness como atenção plena, né? O mindfulness acabou virando tipo uma marca, né? Que é baseada no Vipassana. Tá? Então, por exemplo, quem já leu aqui o mestre Thich Nhat Hanh, vietnamita, um budista, tem vários livros. Tem um que é só sobre silêncio, tem livros lindos sobre felicidade. Ele faleceu há pouco tempo também. Ele é vietnamita e morava na França, Thich Nhat Hanh. Ele fala de mindfulness há muitos anos. Todos os livros dele falam sobre isso. Só que alguns americanos estudaram e criaram uma maneira de ensinar essa prática de meditação, que geralmente são em 8 semanas e tal, e numa linguagem tirando um pouco a questão mística, espiritual. É por isso que o mindfulness está tanto em voga hoje em dia, porque ele entrou muito nas empresas, nos hospitais, né? Hoje em dia tem muito treinamento de mindfulness dentro dos hospitais. Mas é meditação, é a mesma meditação. É a mesma meditação do Vipassana, só que o Vipassana a gente fica lá 10 dias, o Mindfulness e são períodos mais curtos, né? Então, eu mesmo fiz um curso esse ano de Mindfulness que eu queria conhecer e tal. Achei bem legal,
Mas é uma coisa que assim é muito boa, assim, até para quem está começando, é um passo a passo muito legal. E começa ali com 10, 15 minutos por dia. Mas a palavra mindfulness é atenção plena. Então, no asana, se você tiver com atenção plena, se você estiver respirando, você está praticando mindfulness, sim. Só que a técnica é como se fosse um curso, né? É um curso. Aí já aquele John Kabat-Zinn, que lá nos Estados Unidos foi um dos primeiros a começar com. Mas é interessante. Mas é totalmente. Ele mesmo diz, o criador do mindfulness, que ele se baseou no Vipassana. Aquilo ali é uma forma de ensinar o Vipassana. Tá? Obrigado pela pergunta. Mais alguém? Alguma pergunta? Tem mais uma aqui. Tem mais uma? Aí acabou. Tá bom. O professor era um grande poeta, né? E uma frase que a gente sempre se lembra é o aceito, entrego, confio e agradeço, né? E eu queria saber de você, que participava dele, que era o motorista dele, se você sabia compartilhar com a gente quando veio isso, em que momento da vida dele, por que essa frase é tão significativa. Ah, legal. Essa história é bem legal, porque assim, entrego, vamos repetir junto? Entrego, confio, aceito e agradeço. Vamos lá de novo? Entrego, confio, aceito e agradeço. Isso virou um mantra, né? E muita gente diz que é um mantra do professor. Na verdade, não foi o professor que criou. Foi uma devota muito antiga de Sai Baba, que é um mestre da Índia. Ela é até do Reino Unido. Não sei se ela está viva ainda. E o professor se identificou e começou a transmitir também o entrego, confio, aceito e agradeço. E o professor realmente levou isso para a vida dele. Ele começou a praticar isso o tempo todo. Então, o interessante é a gente pensar que a gente só entrega se a gente confia. Né? A gente não vai entregar uma coisa se a gente não confia. Né? E se a gente confia, a gente tem que aceitar o que vier. Porque senão não é uma confiança. Né? E se a gente entrega, confia e aceita, a gente só pode agradecer. Qualquer coisa. Aí que está a questão. A gente entregar, confiar, aceitar e agradecer o que é bom, é fácil. Mas o que não é bom, quer dizer, não é que não é bom, o que eu acho que não é bom, aí é difícil. Né? Quando eu peço para uma pessoa da minha família melhorar e ela morre. Aí eu posso achar, pô, mas Deus me esqueceu, né? Eu entreguei, confiei e agora eu estou sofrendo. Não, mas às vezes, para aquela pessoa era o melhor. E para você também. Só que naquele momento a gente às vezes não entende. Então a entrega não pode ser entregar com uma mão e puxar com a outra. Ah, eu entrego para Deus. Mas dá para ser daquele jeito? Aí já era, né? Eu quero a solução, mas pode ser a minha solução? Então, é muito difícil essa prática. É uma confiança no absoluto, em Ishvara, em Brahma, em Deus, o que você quiser chamar, que o universo tem uma ordem e que muitas vezes não é a nossa ordem. A brincadeira tem um controle, existe controle, mas o controle não está na tua mão. O controle está na mão de Deus, do absoluto, de Ishvara, do que a gente quiser pensar. Então, quando eu entrego, é porque eu sei que o que vier é melhor para mim, mesmo que seja eu perder o emprego, eu ter um problema sério, mas naquele momento é o melhor. Porque Deus sabe o que é melhor, né? O absoluto sabe o que é melhor. Tá? Então, obrigado, gente. Namastê.